Pede-me e dar-te-ei por herança as nações. Ide por todo o mundo e formai discípulos em todas as nações. Estes são alguns dos trechos bíblicos que falam sobre o ide. E você já recebeu o mandato de Jesus? Você já encontrou a sua vocação? Já está vivendo a sua missão? Então fica com a gente, que o Revolução Jesus só está começando. E hoje nós vamos falar sobre ide, sobre missão, que acontece sim onde você está, mas também aquele envio, onde muitos vão para outras culturas, outros lugares, para anunciar e cumprir aquilo que Jesus nos pediu. Por isso quero acolher aqui já, desde já, aliás, o Saulo. Bem-vindo, Saulo, bem-vindo ao programa Revolução Jesus. Olá, Tiago, boa noite a você que acompanha o Revolução Jesus hoje. É uma alegria poder estar aqui para falar desse tema que é tão apaixonante por nós da Canção Nova, que é o ide, é ir em missão, é falar de Jesus, que é a nossa mensagem principal, né? Muito bem, já já a gente vai saber em que lugares aí o Saulo já passou, a experiência, né, que ele fez. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E ao lado dele estamos aqui com ele, o Christian, também popularmente conhecido como Gaúcho, né? Christian, bem-vindo à Revolução Jesus. Masbá, isso aí, pode caprichar no sotaque que a gente gosta. Boa noite para você que nos acompanha aí pelo sistema. Eu sou o Christian, né? Estamos aí para partilhar um pouquinho dessa grande graça que nós recebemos, né? Desse ide para as missões. Que legal. E olha, gente, estou muito feliz também, porque aqui ao meu lado hoje ele está aqui, já esteve como convidado e também está aqui como apresentador. Se Deus quiser, vamos ver muitas vezes a carinha dele aqui. Guilherme Razucchi, vamos salientar, né? Razucchi, bem-vindo. Foi uma surpresa para mim, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Tiago. A vocês que nos acompanham, Deus abençoe e o programa de hoje promete e os demais prometerão ainda mais. Com a graça de Deus. Razucchi vem do quê? Razucchi Razucchi é do Líbano. Do Líbano. Ah, libanês. Como Padre Jonas. A origem. Olha só. Guilherme já é seminarista, né? Você está em que ano da teologia, Gui? Eu vou para o último ano agora, quarto, mas vamos finalizar bem o terceiro ano, nesse 2024. Você falando do meu nome, né? Mas é de Marjaium. É um vilarejo no meio do nada lá no Líbano. Mas Deus quis, Deus escolheu e de repente as coisas foram acontecendo. Graças a Deus. E está aqui já na comunidade há quanto tempo? Desde 2016. Desde 2016. Olha, aqui nós temos alguns exemplos, né? De pessoas que ouviram o mandato de Jesus e de maneira específica, né, sentiram esse chamado a entregar suas vidas em uma comunidade, uma nova comunidade, como é a Canção Nova. Então nós estamos aqui como um dos exemplos de tantos, né? Quantas pessoas, quantos daqueles que foram atingidos pelo chamado de Jesus, acolher esse chamado e foram desbravar, inclusive, em outras terras, né? Deixando a sua casa, deixando a sua família, deixando a sua nação. E aí, quanto desafio diante de tudo isso. E eu quero começar perguntando aí para você, né, Saulo? Que lugar você foi enviado, né? E como que foi para você receber essa notícia, né? Você já supunha, você já almejava isso, ou foi uma surpresa? Porque você saiu da tua casa para entregar a tua vida para Deus na Canção Nova. Mas como que foi, né, receber essa notícia que Deus queria que você fosse além Brasil? Então, eu confesso que eu nunca sonhei ir para fora do Brasil. Lógico que como católico, conforme você vai conhecendo a fé, tem aquela ideia assim, um dia quem sabe eu posso ir a Roma, também a Fátima, Portugal, porque eu tinha sempre tive uma devoção muito grande à Nossa Senhora de Fátima. Nunca tive esse sonho assim, vou um dia morar numa missão, né, ser missionário lá fora, ou mesmo morar fora do país. Mas dentro da Canção Nova, eu entrei na Canção Nova em 2009, então naquela fase inicial, da formação inicial, eu acho que eu fui tendo contato ali com os escritos do Padre Jonas, aqueles textos que ele escreveu para nós da comunidade, principalmente falando de missão, eu comecei a entender que o que eu trazia não era um sonho, era uma intuição. Uau. Eu tinha uma intuição de que um dia eu ia para muito longe, só não sabia para onde. E aí eu começava, será que um dia vai ser Terra Santa? E eu sempre tive essa atração pela Terra Santa, por ser a terra de Jesus. Sim. Roma, porque é a sede ali, o Vaticano. Fátima, por causa de Nossa Senhora de Fátima, mas nunca passou na minha cabeça que um dia eu iria ser enviado, né, para a França, que é onde eu fui enviado no ano de 2012. Então, no finalzinho de 2011, né, naquele momento ali em que a comunidade tem sempre uma reunião no final do ano, onde o conselho da comunidade percebe a necessidade, eu recebi uma ligação ali, naquele final de 2011,
E quando a pessoa que me ligou, era meu responsável ali na época, me ligou e disse assim, Saulo, você foi enviado para uma missão no exterior. Na minha cabeça veio o quê? Terra Santa, né? Falei, Terra Foi Santa. aquela surpresa. Quando ele falou assim, não, você vai pra França? Eu falei assim, França? Tá. Por quê? Porque eu não tinha tanto contato, não conhecia tanto a missão da Canção Nova. Sim. Você pensa França, você pensa o quê? Paris, né? Então, a missão da Canção Nova não é em Paris. É lá no sul da França. Fica a 8 horas de TGV, de trem-bala, né? De Paris. Então, a partir dali foi aquele choque, mas ao mesmo tempo foi a confirmação dessa intuição que eu dizia antes. Isso é né? interessante. Onde Deus me preparou pouco a pouco para algo que seria distante, né? Então já havia essa preparação de Deus, inclusive colocando pessoas da comunidade que moraram na Missão da França nessa fase inicial da minha formação. Pessoas que vinham lá na casa de formação inicial, no pré ou no discipulado, falar da Missão da França. E eu ali escutava, tá, beleza. E no ano em que eu fui remanejado, que eu fui enviado, eu trabalhei com um missionário da Canção Nova, o Gustavo, que morou na França. E ele falava muito da França, falava do Pai Nosso em francês. Tava preparando E eu já ali, né? de certa nem forma, né? ligava ali muito essa questão de um dia morar na França. Mas quando eu recebi a ligação e me disseram, você vai morar em Toulon, na França, a ficha caiu. Eu disse, Deus me preparou para essa missão, né? A ficha quase você, né? Porque de certa forma também. deve dar, né? É que eu tava sentado. Você tava sentado, né? Graças a Deus. Mas foi, assim, uma experiência muito bacana. Legal. Essa ligação, quando você disse, meu Deus, foi Deus que me enviou, né? Mais do que o conselho, mais do que as autoridades da Canção Nova. Eu percebi realmente essa mão de Deus que estava me levando para o desconhecido, né? Legal. E interessante isso, né, Gui? Porque a intuição, né? Existe um movimento de Deus que vai preparando o coração, né? Eu ia falar isso para vocês agora, porque a palavra de Deus é muito clara. Aqueles que são de Deus, o próprio Deus segreda o coração. E esse segredar é próprio daqueles que são amigos, é próprio daqueles que são íntimos. Então, à medida que você também foi caminhando com Deus, e à medida que você que precisa ou sente o chamado, à medida que você se aproximar de Deus, Deus vai falar com você. Vai preparando, E né? esse segredar são essas nuances simples, como você falou. Trabalhei com um cara que morou na França. Depois, os missionários vieram falar da França. São muitas pistas. É um movimento da providência divina ali, né? É. Que Deus vai preparando, né? O coração. E quando tu falou, olha que providência, literalmente, né? Eu falei o tu em homenagem ao Cristo que tá aqui, né, gente? Gaúcho. Eu sou filho de gaúcho, então tem um pouco aqui de sangue gaúcho aqui também. De tchê, né? Porque sabe o que eu achei interessante, Christian? Eu lembrei de uma coisa, olha que eu não sou bom de memória. Eu morava na mesma casa comunitária do Christian, né? Quando você veio do discipulado. E eu me recordo, olha que interessante, a gente estava na cozinha de casa e eu me recordo que o Christian falou certa vez, olha, eu tinha o desejo de fazer uma experiência na África, mas não tinha, já disse para onde ele foi, né? Contei para todo mundo. Agora não tem Mas problema. por que eu digo isso? Não falou nada. Para esse lugar misterioso, né? Que ele foi. Mas eu achei tão interessante porque ele falou, e naquela ocasião, né, pelo menos não tinha nada em evidência ou algo do gênero. Gente, passou um tempo, não me recordo quanto tempo, saiu a notícia. Eu falei, meu Deus do céu, Deus tinha dito alguma coisa, eu não sei, para ele preparando o coração dele. Enfim, não sei se você se recorda disso, Christian. Mas conta pra gente pra onde você foi, Christian. Agora é a hora. E como foi isso? Surpresa em primeira mão. Eu fui pra África, gente. África. Moçambique, né? Bom, o Thiago falando também me veio à memória, né? Na época, eu cuidava do Padre Jonas também, né? Sim. Sentinela. E... Explica pro povo o que é sentinela. Porque assim... Então, são os rapazes da comunidade, né? Que naquele tempo, cada noite um dormia com o padre para cuidar dele, né? As necessidades dele. Assistir ele ali, né? Isso. E numa dessas noites, o padre começou a falar de missão antes de dormir. Antes de deitar na cama dele. Ai, meu filho, o meu sonho era ir para a África, mas eu não posso mais. Eita. O padre falando pra você, o Padre Eu Jonas. não tenho mais saúde para isso. Aí, naquela hora que ele falou, né? Dentro de mim, Jesus, ele não pode, mas eu posso. Olha Aí, só. O Padre Jonas pescou, né? E eu caí. Graças a Deus, né? Mas foi dessa maneira que a gente começou, né? Sim. E os sinais, eles vão acontecendo, como o Saulo trouxe. Entrando no meu pré-discipulado em 2016,
eu fui percebendo, né? Uhum. Quando eu era criança, resumindo rapidamente, né? Eu assistia um filme da África. Passava na Uau. sessão da tarde. Aí eu assistia o filme da África e aquilo ficava dentro de mim. Meu Deus, um dia eu quero conhecer esse lugar, né? Pensa. Mas aquilo morreu dentro de mim. Eu fui lembrar em 2018 de novo, Olha que interessante. Meu Deus, já tava lá, né? Deus já tava A lançando, né? sementinha tava lá dentro. Olha, um adendo. Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela diz: Deus infunde em nós sonhos realizáveis. Sim. E com certeza foi uma semente, porque o que tem a ver um filme que a gente assiste, né? Imaginar, né, que um dia você de fato ia estar lá. Sim. E o processo, né? Deus tem um jeito de trabalhar com cada um. Uhum. Com cada um de nós ele trabalhou de um jeito e comigo não foi diferente. 2018, ali na metade do ano em diante, começou a ficar muito forte em mim. Uhum. Aquele, eu vou ser remanejado, eu vou ser remanejado. Tava tinha certeza. intuindo já. Tava intuindo. Mas não que seria para além mar, né? Eu fui para um retiro. No retiro alguém rezou por mim. Depois eu fui para a capela muito incomodado com o que a pessoa tinha rezado, né? Aham. E eu lembro que eu cheguei de volta do retiro, que eu fui ajudar a pregar o retiro, falar, e a pessoa veio rezar por mim do nada e me incomodou demais. Cheguei na capela, fiquei na capela aqui na Canção Nova. Jesus, eu só saio daqui quando o senhor me responder alguma coisa. Se precisar, eu vou ficar aqui até o senhor falar. Eu fui ousado. Foi Jesus contra a parede. Fala, Eu Jesus. vou ficar aqui, eu não vou ir pra casa. Fiquei horas na capela. E quando eu tava num silêncio, eu só escutei ressoar dentro do coração aquela... Você vai receber uma notícia e você vai dizer sim sem pensar. Olha o que... E eu guardei aquilo pra mim. Sim. E na próxima semana, um dos conselheiros me ligou. Recebeu a ligação. Filho, você pode vir aqui na minha sala? Falou, eita, Jesus, agora Não, sim. padre, vai. pode falar. Sim, sempre. Não, mas eu preciso que você venha aqui. Não, pode falar. Não, eu faço questão que você venha. Não, pode falar, minha resposta vai ser sim. Aí, que eu lembrei do que Deus tinha me dito, né? Já tinha preparado você. Tinha preparado meu coração. A resposta é sim, padre, pode falar. Então, filho, você foi remanejado para a África, né? Você vai junto com o padre Ademir, ficar na África. Vocês vão procurar um lugar para abrir uma missão na África. Desbravar, então, né? inclusive. Desbravar uma missão na África. Uau. Isso é incrível demais. Então, Deus preparou meu coração para eu dizer sim. Porque me conhecendo, se eu pensasse, eu ia ficar com medo, né? Mas mesmo E com medo, Deus sabe, né? eu já tinha dado sim. Como tratar cada um, né? Cada um, como é que ele vai preparar? Não tem como, né? Cara, mas é muito bonito. Você que tá nos acompanhando de casa também, né, Gui? É importante a gente dizer pra você que você não tá aí por acaso assistindo apenas um programa, né? Pra escutar alguns relatos, que já é muito interessante, claro. Mas o que Deus tá movendo aí no teu coração? Porque você pode ter intuições, inquietudes, inclusive, pra corresponder a uma missão. A gente tá falando das nações, mas por hora, quem sabe, a nação mais próxima é a alma daquela pessoa que tá aí do teu lado, né? Pois é. Que você já vai começar vivendo correspondendo a um chamado, para que depois Deus te leve, como os nossos irmãos que estão aqui, exemplo concreto, que deram primeiro o seu sim a Deus, e depois Deus foi ampliando aí os horizontes, dizendo, ei, quero vocês mais longe, territorialmente falando, né? Mas tem que ter uma disposição de coração, né? Dizer assim, eu quero o que Deus quer, né? É, exatamente. Eu, esses dias, estava no aeroporto e encontrei uma pessoa que estava indo para Amsterdã. E não era uma pessoa batizada. E aquilo me impactou, porque do nada, eu não estava trajado de Estava padre, identificado, né? identificado, nada. E a questão do carisma Canção Nova é essa, né? As pessoas realmente encontram em você um refúgio. E aquela pessoa disse assim, os meus pais eram de uma seita. E não eram cristãos, mesmo. E eu fugi dessa seita. E hoje eu moro num cruzeiro. Tô indo para Amsterdã. Eu falei, olha, eu tenho meu Instagram. Tem algumas coisas católicas ali. Por que você não olha? Aí eu me apresentei que eu era seminarista e tudo mais. Mas é justamente isso. A outra pessoa, a pessoa que vive com você, é a outra nação. Sim, começa por aí. É o próximo. Começa por aí. E é tão interessante porque Jesus foi tão claro, né? Trouxe no início aqui as duas passagens, mas existem outras. Do Ide, né? Jesus dizendo, vão. Começou lá com 12,
mas era para alcançar as nações e graças a Deus estamos aqui hoje. E muitos que correspondem em diferentes realidades o seu chamado. Mas também, claro, é um desafio, né? Dá um frio na barriga, mas também é sacrificante, né? Eu acho interessante vocês também trazendo um pouquinho, né? E o Saulo, o Christian, que já viveram essa experiência. Quem sabe um dia a gente viva, né? Nossa, você já viveu, Guilherme, já foi morar no Paraguai. Nossa, gente, então só eu que nunca saí do país. Ainda, né? Ainda, né? Não sei, Ainda, gente. não, Vai tranquilo. que, né? Vai que cola alguma coisa aí. Oi, conselho. Aí, vamos seguindo. Esse programa é pra você. Esse programa é pra mim, quem sabe. Ai, Jesus Cristo. Tá ficando comprometedor. Acho que eu vou pros Coração. bastidores ali, ó. Se o celular tocar, você Se já tocar, sabe. vou até virar aqui agora. Deixa aí, deixa. Mas é sacrificante, eu imagino, né? Porque você sair da tua terra, né? Outra língua, outra cultura. Enfim, como é que foi pra vocês, assim, os desafios do impacto ali? Porque, claro, tem o espírito desbravador, vou pra outra nação, vou e tal. Mas, claro, isso não vai te abster de um sacrifício, de uma renúncia, de você sair. Então, a gente quer saber um pouquinho mais como foi esses detalhes. Se você de casa também quiser saber, fica com a gente, porque no CN Plus não tem intervalo, na TV Canção Nova o intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Isso aí. Vamos lá então, conta aí pra gente. Não, eu vejo assim, eu vivi a experiência do deixar várias vezes, né? Sim. Porque, na verdade, na vida missionária, a gente acha que... Às vezes as pessoas podem achar assim, você deixa quando você deixa a tua casa e assume ali uma missão, que é, no nosso caso, quando a gente sai da nossa casa e vem para a comunidade para essa fase inicial, que é ali o pré-discipulado, discipulado e tal. Só que ali eu deixei a primeira vez em 2009, mas tem aquele deixar que são os desapegos, ter que, às vezes, se submeter ali no dia a dia. A realidade é que às vezes você diz assim, talvez eu não faria isso, mas eu vou me submeter. Só que nesse caso de ir para outro país, foi um deixar de forma assim, sabe? Tipo... Crucial. Parece que Jesus disse assim, você já deu até aqui, agora vamos aumentar um pouco a dose, né? A dose do deixar. Porque quando nós moramos no Brasil, por exemplo, um exemplo, a gente pode ver a nossa família, ou eles podem vir até nós, aqui até Cachoeira Paulista, ou a missão que nós nos encontramos, é mais fácil até então, ou você anualmente vai ali de férias visitar a tua família. Morando no exterior, não, é no mínimo 2 anos. No meu caso, na época, a primeira vez que eu fui pra França, eu demorei 2 anos e meio para voltar ao Brasil. Uau, sem pessoas familiares. Então assim, e na época ainda não tinha o WhatsApp, tava começando, o Skype já funcionava ali. Década de Então, 70, 80 ali, aquela né? época ali. Sim, sim. Então assim, meus pais não tinham o hábito de usar Skype, então assim, a forma que tinha era o telefone. Então tinham certas limitações que faziam a coisa ficar um pouco mais difícil, né? Mas assim, essa experiência de deixar, né? No meu caso também, hoje eu sou casado, graças a Deus, há 8 anos. Mas quando eu fui pra França, eu estava começando o namoro. Então, tinha o desafio do namoro à distância. Eu estava indo para uma missão que era nova ainda, porque a missão da França na época tinha 6 anos de existência. Graças a Deus já tinham missionários ali que já desbravaram antes de mim. E tinha também o desafio, por exemplo, de ter que manter um relacionamento à distância, aprender o idioma. Nossa, e o francês Porque o francês não é fácil. Ah, Porque aprender o francês não é só aprender a falar francês, você tem que pensar como francês. Porque às vezes eu falava uma frase em francês e o francês dizia pra mim assim, eu não tô entendendo nada que você quer dizer. Você achou que tava... Não é só falar francês, é falar como eles pensam. Então assim, de início foi um choque de realidades, né? Uma nova missão com missionários que são da Canção Nova, mas eu não conhecia. Então é desbravar também essa experiência do outro, né? Então assim, foram vários fatores que até você dizer assim, meu Deus, estou na minha casa, demora um tempo. Um tempo, né? Mas ao mesmo tempo, se Deus colocou a intuição, Ele também depois dá a graça. E eu posso dizer que eu fui tocando muito nessa graça, que foi ali ajudando a superar, né? Os desafios. E são muitos, né? Desde ir no supermercado sozinho, e você rezar para a pessoa do caixa ali não falar nada. Entendi. Não te perguntar nada. Perguntar, Eu andava sempre com dinheiro contado para a pessoa não falar nada. E quando falava, eu só dizia sim ou não. oui. Oui, não. Então são coisas assim, são humilhações que a gente tem que passar. Não tem como. Imagina. Se você quiser ser ali, olha, eu sou, não vai dar certo, né? Então essa experiência da humildade mesmo, de dizer assim, eu não sei nada, eu tenho que morrer e nascer de novo. Eu sou uma criança ali. Porque se não for assim, você não avança, né?
É até a dependência mesmo de Deus Total. e falar assim, meu Deus, me ajuda. E, ó, a gente já tá de volta aqui na TV Canção Nova. Se você não foi pro Cine Plus, perdeu a rica partilha que o Saulo trouxe aqui dos desafios que ele enfrentou na França, né? Sendo remanejado para lá, vivendo a missão lá. Mas a gente vai continuar aqui, tem mais bate-papo por aqui. Porque, de fato, né, eu fico imaginando, gente. Mas chegou uma hora que você, tipo assim, pensou, eu não vou dar conta. Uma hora você falou, não, os desafios estão aqui, mas em algum momento, assim, passou um lápis, chegou aí no meu limite. Gente, eu não vou dar conta disso aqui. Sim, teve, mas como havia a intuição e eu saí do Brasil, eu lembro até hoje a cena, eu lá no aeroporto de Guarulhos, sozinho, porque na época eu fui sozinho Meu Deus do céu. pra lá. Eu Então, chorei muito, porque na época a gente tava ali já começando um relacionamento, mas pronto, tinha que ir. Hoje minha esposa, a Aline, né, se despediu ali de mim, na época começando o namoro, e eu lembro que eu entrei, era uma mistura de sentimentos. Meu Deus, quando é que eu vou ver meus pais? Aquele medo de, tipo assim, será que meus pais vão... sei lá, alguém vai morrer e eu não vou poder vir enterrar. Então passa um monte de coisa na cabeça. Mas ao mesmo tempo, a gente vive na Canção Nova, o Padre Jonas falou tanto isso que a gente fica aquela coisa encarnada. É o viver da providência. Viver da providência para nós da Canção Nova não é só... Na verdade, a gente pensa que é só material às vezes, né? Principalmente porque a gente tem que pedir às vezes para as pessoas que ajude. Mas, gente, é um exemplo rápido. Eu lá chorando sozinho ali esperando o embarque, né? E aí ia ser um voo que ia demorar 24 horas, eu ia descer em Madrid, ia ficar o dia todo em Madrid, depois pegar um outro voo e tal. E foi mais ou menos isso, 24 horas de viagem. E aí tem uma pessoa que é muito importante na minha vida, porque morou durante um ano conosco lá em Lavrinhas, que é o Padre Delton, né? Um abraço pro Padre Delton. Gente, eu tô ali chorando sozinho, o Padre Delton tá desembarcando. Aí eu bato no vidro assim, e ali ele é aquela palavra de consolo. Disse, meu filho, você tá indo pra França, ele tá cansado, porque ele tava chegando, né? Mas ali ele foi uma visita de Deus. Ele disse assim, cara, Deus tá comigo mesmo. Porque Nossa, colocou que o Padre sinal, né? Delton aqui na hora do meu embarque. Mas deu silêncio. Então, Deus foi dando esses sinais de que ele estava ali, né? Então, na hora que eu pensava, às vezes, assim, meu Deus, eu não vou dar conta, eu tinha a graça, né, morando lá na França, de na casa que eu morava, ter Jesus ali, sacramentado, tem uma capela, né? Com Jesus sacramentado. Então, quantas vezes eu bati no sacrário ali e disse, acorda, né? Porque eu preciso de uma resposta, eu preciso da graça, eu preciso aprender o francês, sei lá. Então, diante dos desafios, era ali o recurso, era ele, já que ele que me levou para lá. Sim. Porque, como eu disse antes, não foi um sonho, eu não escrevi pedindo para ir, né? Então, eu acredito que foi ele que me levou. Então, tinha que cobrar dele, né? Interessante. Saulo, quando a gente olha para a história, dos missionários da igreja, nós percebemos um duplo movimento. Um movimento no missionário, de graça infusa, São Francisco Xavier, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, que, imagina, um carisma de fundação e um coração missionário. Padre Jonas fundou uma comunidade de missionários. Imagina o coração de um santo, né? Mas, falando de maneira ainda mais estrita, Deus fez em você, e muito, porque você cresceu no abandono em Deus. Sim. E com certeza Deus também fez através de você, porque você se esforçou para aprender características de um povo que você não conhecia. Para aprender uma língua totalmente adversa, porque não está no nosso inconsciente falar com um biquinho, a fonética. Isso aí é coisa difícil. Meu Deus. Eu Só imagino Deus mesmo. o Christian, por exemplo, o Christian na África. Christian, como é que foi você aprender um dialeto? Pois é, o Saulo trazendo aqui, uma das coisas que ele trouxe, com certeza, é a maneira de pensar, né, Saulo? Para quem nunca foi pro exterior, em missão, você chega lá, na África, em Moçambique, fala-se o português. Ufa, dá Mas um é o respiro. português de Portugal, não é o português do Brasil. Então eu já tive que aprender outra maneira de se falar o português. Eu falava A, o povo entendia B. Então, Eita. Meu Deus. foi um desafio conseguir pensar como eles. Como o Saulo trouxe, não é só falar a língua. Sim. Você tem que saber falar para que ele te entenda. Caraca. Só que no primeiro ano, estavam o padre e mais um missionário lá, junto com os nossos irmãos salesianos, né? Em Tete, Moatize, uma cidade do lado. E
quando eu cheguei lá, já vi a proposta de uma paróquia que os salesianos estavam deixando, porque eles não conseguiam, eram muitas igrejas que eles cuidavam lá na África, ainda cuidam, né? E eu e o Padre Ademir fomos morar nessa paróquia durante 1 ano, em Zobwe, pensa bem, 130 quilômetros de distância de Tete até Zobwe. São 3 cenários geográficos diferentes e 4 povos diferentes em 130 quilômetros. Né? Uau. E não tem estrada duplicada. Não tem. Não tem. Então, Meu Deus. a gente sai do deserto, onde tem o aeroporto, passa uma savana, sobe as montanhas e a gente tem a nossa missão lá nas montanhas, em Zobwe, Nossa. na divisa com o país do Malawi. Porque quando a gente fala de missão assim pra fora, né? Eu acho que um dos primeiros lugares que vem é a África, né? Porque se fala assim, África, né? Claro, não só pela carência, mas é um campo de missão muito vasto, né? Pela realidade mesmo. Enfim, aí, algo dentro de você, quando você chegou lá, acabou não condizendo com aquilo que você percebia. Claro, você assistiu coisas e viu como você trouxe também na sua infância. Mas pra você, algumas coisas foram desconstruídas da concepção que você tinha de África. E quando você chegou lá, te surpreendeu porque foi totalmente diferente do que você imaginava. Porque não adianta, né? A gente idealiza, a gente Sim. cria ou tem algumas referências, enfim. Mas quando você chegou lá e tocou na realidade mesmo, né? O que mais te impactou e o que foi desconstruído dentro de você? O primeiro impacto foi chegar e... Quando você chega na África é inevitável, né? A população é 99% negra. Aí você chega assim, poxa, tô na África mesmo, Na né? África mesmo. Cheguei. Mas o desafio que eu vivi o maior foi, como eu nunca tinha ido pra fora, tinha esse contato, o brasileiro, nós brasileiros, nós somos mais sentimentais, né? Sim. A gente traz pra dentro, assim. E vivendo na África, que em decorrência de guerra, de ter que sobreviver, eles sobrevivem um dia de cada vez. Mas nem por isso eles deixam de ser felizes, né? O povo sorri o tempo todo, isso desconcerta demais a gente. Só fala muito disso, né? Cara, poxa, o cara não tem o que comer, o cara come quando dá. Tipo, o cara sofre, não tem acesso a nada. Às vezes até água falta, condição mínima de saneamento não existe. E o cara tá feliz. Isso vai desconcertando, né? Mas a dificuldade minha como brasileiro, sentimental, eu também tinha muita dificuldade. O Thiago morou comigo antes de eu ir pra África. O Thiago sabe como ninguém, né, Thiago? Deu uma melhoradinha, graças a Deus. Indo pra África, eu tive que sair de mim todos os dias. Então, além de ter que lidar com o povo africano, eles falam pra você o que tiver que falar, o problema é seu. Eles estão bem, eles falaram. Só que lá a gente convive com muitos missionários de vários lugares do mundo, né? E lá tinha um grupo de italianos que ajudava a gente. Tem um senhor que ajuda a gente até hoje na missão da África lá, o seu Serafino. O bispo lá nosso é português. E um dia eu tava na mesa lá e os italianos, eles gritavam e falavam, e um xingava. E daí eu fui vendo aquele sistema deles, né? E daí ele brigava comigo e falava tudo, e passava 1 minuto, ele tava dando risada comigo. Eu fui mudando o meu jeito de pensar, o meu jeito de... né? Fui criando uma resiliência, né? Então, foi um desafio que foi sendo superado dia após dia, né? Sim. E graças a Deus eu já estou bem melhorado. Mas um desafio que você perguntou também é a língua, né? Os dialetos. Cara, no nosso território paroquial, que a Canção Nova é responsável hoje, né? Da pastoral, tem 3 dialetos diferentes. Fala-se inglês, que é no país vizinho. Fala Xisena, que é um dialeto. Nhungo é outro dialeto. E o Chichewa, que é onde está a nossa paróquia, né? Só isso. Então, uma dificuldade, cara, eu chorei esbarrando a minha limitação, né? Porque a gente sai do Brasil feliz,
vou evangelizar as nações. E daí eu chego lá, a gente vai para uma aldeia, porque lá a missão funciona muito nas aldeias. O padre celebra as missas na paróquia, mas sai em missão. Sai em missão, fica 3, 4 dias nas missões, dorme no chão, dorme lá onde o povo arruma, celebra a missa debaixo das árvores. O importante lá é levar comunidades que nunca tiveram uma missa. Meu Deus. Até difícil a gente cogitar isso, imaginar, né, gente? Sim. Interessante, né? Ó, eu já identifiquei algo em comum nas missões. O que acontece com os missionários que vão pra fora? Eles choram. Porque quem chorou, então vai chorar, né? E a mãe não vê, tá? A mãe não Chora vê. e a mãe não vê. Chora e a mãe não vê, meu Deus. Porque a mãe liga e você diz assim, tá tudo bem, Tá mãe. tudo bem aqui, mãe. Tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Mas uma coisa também assim, né? Olho porque vermelho. Vocês trazendo... E é bem providencial, né? São realidades muito distintas. São outras nações, outra cultura, outra língua, né? Mas são realidades diferentes, né? Históricas e tudo mais. Mas é sempre importante salientar, né? A alma humana é alma humana em qualquer lugar. Claro, ela tem uma cultura, ela é influenciada por uma história, criação, costumes e etc. Mas lá no fundo existe algo em comum, né? São almas, independente de onde estejam, da etnia, que têm sede de Deus, que procuram a Deus, pessoas que querem ser felizes, que procuram a liberdade, né? Mas aí você precisa ter a coragem, acho que está aí à disposição, e ouvindo vocês, isso vai ficando muito nítido, né? De você conseguir ultrapassar as barreiras para chegar no cerne de tudo isso, que é aquela alma se encontrar com Cristo, é aquela alma receber o anúncio da boa nova, e que aí dá sentido para você assim, não, eu não estou fazendo isso aqui, eu não estou aqui passeando, não estou aqui fazendo uma enculturação apenas, é por causa de uma missão, né? E acho que se isso não estiver também muito vivo, aí a hora ou outra você vai dizer assim, não vale a pena. Mas se isso está nítido, né? Acho que a sede do missionário também isso deve crescer muito, né? E uma coisa que é muito... Eu vivi de forma muito intensa foi porque, tentando aprender ali o francês, uma das coisas que eu comecei a praticar muito era contar a história da Canção Nova. E como que era... Eu partia de onde? Eu partia assim, do Padre Jonas entrando no trem, indo para Queluz, preparar o retiro, Maranatá. Aí eu fui aprendendo como é que falava para fazer aquela hora do chamado, né? Quem está disposto a deixar a paz? Ele, não, pode sentar, pode sentar. E eu contava isso e via que ali eu estava sendo o fundador da Canção Nova. Porque o missionário fora do Brasil, por mais que a gente, pegando alguns países da América do Sul, que já conhecem mais, que já vêm mais aqui, gente, lá fora, entenda, a gente não é nada. Não é nada. Nós somos igreja. Somos mais um carisma em meio a tantos outros, como o Christian dizia. E na França nós vivíamos isso. Quando você dizia assim, eu sou missionário católico, sou da comunidade Canção Nova lá do Brasil, a pessoa dizia assim, tá, e o que é Canção Nova? Aí você tinha que contar a história. E quantas vezes a gente montava uma pequena livraria, tem alguns livros já traduzidos da Canção Nova. Um deles é a Bíblia no meu dia a dia. Eu tinha que quase ler o livro todinho pra vender o livro, né? Porque eu tinha que contar a história da Canção Nova, explicar o método, aí a pessoa, tá, eu vou levar, né? Uau. E não era por causa, entenda, do Padre Jonas, né? Por mais que ele é o fundador, ele é importante, lógico. Até uma figura Mas conhecida. não era o Padre Jonas ali que as pessoas iam ter o contato. Era basicamente Era o missionário da Canção Nova. convencimento racional E é um desafio. e um desafio. Porque você tem que, não é só dominar o teu carisma, mas você tem que aprender a língua, você tem que falar como ele vai entender. Não basta dizer assim, nós oramos em línguas, o dom de ciências, Que é o dom de isso, profecia. Um outro exemplo nós tínhamos lá um grupo de jovens dentro da Universidade de Toulon. Aham. E aí, no caso, tinham africanos, tinha gente de todo lugar, até brasileiro. E aí nós, da Canção Nova, animávamos esse grupo toda semana. E como que o grupo começava? Todos os grupos são assim, começa sempre com um jantar. E por ser jovem, toda semana era macarrão, só mudava ali a mistura, né? E nós fazíamos esse macarrão, depois sentávamos à mesa e ali ficávamos conversando, e depois era a parte espiritual. E aí eu lembro que numa adoração eucarística, que também é diferente, porque aqui a gente tem o hábito de ficar falando ali, conduzindo a adoração, e rezando, e profetizando. Lá em silêncio, até o violão atrapalha. Eu lembro que uma vez pediram Silêncio pra parar total. Silêncio total. Adorando Jesus. E aí eu falei assim, Jesus, me ajuda a chegar nessa jovem ali que tá ali, me dá uma palavra de ciência. Só que eu não ia ali chegar e pôr a mão nela, pra rezar, né? Se até pra eles... Ao final da adoração eu disse assim, olha, Jesus me disse isso, isso e isso. E acabou o grupo, fomos embora. E ela não reagiu. E eu disse assim, meu Deus, vacilei, né? Mas eu já tô acostumado. Na semana seguinte, a jovem me procurou e disse assim, como que você sabia tudo aquilo? Aquilo é o quê? Na semana seguinte. Na semana Olha a seguinte. diferença. Se fosse o brasileiro... Tinha vem cá, chorado. vem cá. Exatamente. Mandava mensagem.
Aí ela perguntou, o que foi aquilo? Como que você sabia tudo? E aí eu tive que ali fazer uma catequese para ela dos carismas, né? Então, assim, você entende que a coisa é mais, lenta. A gente não pode ter pressa. Você precisa ter ali um contato quase de amizade mesmo, né? Para que a pessoa, ela venha e tire as dúvidas. E aí a gente entra, sim, com o carisma, com a catequese, né? Então, é um desafio. Né? Saulo, mas nós vamos continuar conversando. E você aí de casa, nós entramos no intervalo. Porém, você que tem o CN Plus baixado no seu celular, continuará acompanhando a nossa história. Agora sim. Pois é. E eu queria te perguntar uma coisa, Saulo. Sabe? Uma vez eu escutei, se eu não me engano, da Edna. Sim. Ela disse que uma pessoa, às vezes no grupo de oração da França ali, né? Demora mais ou menos 1 ano para se soltar, para dizer um oi. E eu acho que entra também nessas características da parte da missão. É parte da missão isso, porque é cultural. Você disse, uma reação racional de um povo é de 1 semana. Sim. E é bonito ver ao mesmo tempo que o francês, pelo menos, ele quando que ele começa realmente a abrir o coração, não para Deus em primeiro lugar, para você, para depois chegar em Deus, né? É quando ele te chama para ir na casa dele. Tipo assim, É um sinal. marca o almoço, marca o almoço, aí chama a comunidade toda. Olha. Aí ali ele abriu a porta da casa, pronto. Aí começa uma experiência de intimidade mesmo, de poder partilhar a vida. Vai fazer um monte de pergunta, né? Por que você tá aqui? Por exemplo, uma diferença bem grande cultural. Na comunidade a gente tem as fases aí, tanto para o seminarista como para quem vai casar. Onde você precisa, dentro do ritmo da comunidade, ir percebendo os tempos, né? Não é só, eu quero casar. Precisa ver a organização também da comunidade, como que vai ser. A parte prática, material. Então, quando eles dizem assim, você vai casar quando? E aí, ali é a mesa, né? A gente não sabe ainda a data. Aí diziam assim, você tá enrolando ela, né? Eita. É que a gente tem superior, depende né? muito de mim, mas assim, não dava pra explicar isso. Que tipo, existe uma estrutura institucional onde eu estou submetido a ela. Então, assim, levava um tempo pra eles entenderem isso. Mas eu gosto muito de contar a história de um jovem que era desse grupo, porque eu fui pra esse grupo de jovens sem falar nada. E aí eu ficava sentado ali na ponta da mesa, os outros missionários falando já francês, e eu ali, né, rindo e tentando, interagindo aqui. tentando acompanhar o processo. Ai, meu ali. Deus. E eu lembro que depois de 1 ano, mais ou menos, um jovem um dia me chamou assim, eu queria te convidar para ir jantar na minha casa. Só que nesse dia eu ia sozinho. Já falava um pouco, mas ainda com muitos erros ali gramaticais, né? E aí eu lembro que eu fui para casa dele, a gente comeu pizza, é jovem, né? E aí uma hora eu disse assim, cara, eu posso rezar por você? Aí eles entendem como rezar por você? Pode, interceda lá, né? Na sua Falei, casa não, lá eu depois. quero impor a mão, rezar por você, pôr a mão na sua cabeça e rezar. E ali eu rezei, eu e ele ali rezei. Ele ficou meio tonto. Francês, ali, em exato. francês. E depois de um tempo, ele veio partilhar o que Deus tinha. Depois de um tempo de novo. Leva tempo, né? Se a gente ficar esperando o francês chorar pra confirmar a oração, porque no Brasil é assim, se chorou, Deus falou, né? Lá não. É o termômetro, né, que a gente tem. Na verdade, eles demoram pra ter essa reação, mas ela é muito sólida. Isso é que é bonito. Que bonito. Né? Quando a pessoa realmente assume o segmento de Jesus, é real. Legal. Não eles podem até chorar em algum momento, mas quando eles se decidem, é realmente para dar a vida, entendeu? Que bonito. Nossa. Então, isso para mim foi um grande aprendizado também para minha fé, né? Sim. Olha só, e de repente estamos de volta. Hoje, gente, aqui, salientando mais uma vez, Guilherme Razuki aqui também, graças a Deus. Apresentação do Revolução Jesus. Estamos falando aqui, você que está pelo CN Plus, né? O Gui falou aqui que nós continuamos sempre ao vivo. Pôde acompanhar aqui sobre a experiência missionária de ir para outras nações anunciar. E quem sabe o teu coração aí também esteja queimando, o teu coração também esteja desejoso. Quem sabe Deus tem algo para você também em outra nação. Ou quem sabe aí, na sua cidade mesmo, no seu bairro. Então, se abra o movimento de Deus, aquilo que Deus quer falar com você, para onde Deus quer te enviar. E o Saulo contou um pouquinho aqui, né, da cultura aí francesa, de como que os franceses reagem e os sinais que ele percebia quando de fato estavam sendo alcançados pelo anúncio, né? E é muito bonito porque, né, nós somos brasileiros, latinos, enfim, temos o nosso jeito, somos expressivos, afetivos, exuberantes e tananana. Só que o nosso jeito, que para nós é muito bom, pode ser muito agressivo em certas realidades. Então,
saber, né, cara, como que eu chego, né? Como que eu anuncio. E, Christian, e para você, quando é que você percebia que um africano estava sendo alcançado pelo anúncio, né? Aqui o Saulo trouxe um exemplo concreto, né? Ele me convidava para ir na casa dele, ou depois de uma semana, alguns dias, ele compartilhava. Como é que você percebia? A palavra chegou, a experiência de Deus chegou. Qual que é a reação que eles têm, né, quando é eficaz aquilo que foi feito? Claro, a palavra sempre é, mas que chegou ao coração dele. Você conseguia perceber? Ele foi alcançado, ela foi alcançada porque tinha uma reação, tinha um comportamento, enfim. O povo lá, ele é muito formal. Olha, Tudo tem tudo é regido por uma formalidade. Sim. Lá na paróquia haviam muitos acólitos que serviam. Infância missionária, as legionárias, né? Então, eram movimentos muito grandes. Porém, por conta de ficar um tempo grande sem a presença fixa, né, de sacerdote, missionários ali. E antes da gente chegar, os salesianos estavam, e antes da guerra estavam as irmãs de Kruning, né? Então, com a chegada da guerra, elas foram expulsas, e o povo leigo mesmo que salvou tudo, a fé foi guardada pelo povo, né? Mas como que eu percebia? Né? Como existem muitos jovens, mas muito mesmo. É uma igreja muito jovem, muitas vocações saem de Zobwe. Olha só. Os salesianos têm muitos sacerdotes de lá. Graças a Deus a gente está conseguindo nossos primeiros vocacionados, né? olha que graça. Alguns começaram quando a gente chegou lá, já moravam lá, a gente foi cuidando deles. Chegaram, a gente voltou, eles chegaram, continuaram sendo cuidados. E o ano que vem, com a graça de Deus, já vai vir o primeiro, né? Bênção. Louvado Então, seja Deus. Mas voltando, né? Como que eu percebia? Eles se aproximavam da gente, mas de uma maneira... Não me toque, mas... Tipo, eu tô chegando perto, mas eu tô chegando porque eu quero. Aquele jeito, sabe? Aí, eu fui percebendo que eu precisava dar coisas para eles fazerem. Atividades, assim, tarefas. Eles são um povo extremamente musical. Então, eu tinha levado o meu violão e depois eu consegui mais um violão com os brasileiros que moravam lá. Depois eu consegui umas doações, comprei mais uns violões lá. Eu entreguei o violão para eles ensaiarem, né? Se eles aprenderem, eu ensino eles. Uma prepotência, né? Larguei o violão lá para eles, pros jovens acordes, o grupo de jovens, né? Passou uma semana, eles estavam tocando as notas que eu tinha passado para eles. E um mês eles estavam tocando. Tem vários vídeos no Instagram lá da Canção Nova Moçambique, deles tocando violão. Eles aprenderem apenas um mês a tocar. Já era uma via que você encontrava. Eu encontrei essa via, né? Então foi essa mesma via que me ajudou a me comunicar com eles. Bonito. Não tinha quem me ensinasse o dialeto. Os meninos me ensinavam, mas eu não conseguia aprender assim. Não tinha uma metodologia. Então eu comecei a traduzir músicas do português pro dialeto. E eu ia cantando em dialeto. E eu cantava uma vez e ficava gravado na minha cabeça. Olha a estratégia. Olha. Deus suscitou, né? E deu certo. Caraca. E eu usei a mesma coisa com eles. Graça mesmo. Então vamos pela música. Então pegava a infância missionária, violão pra eles. Eles não conheciam violão. Dava aula de violão. Ensinava eles a tocar. Às vezes não aprendia nada, né? Alguns. Mas eles estavam lá. Então foi a maneira que a gente encontrou de arrebanhar. Então, oratórios. Puxamos oratórios Dom Bosco. Tinha oratórios nossos aos domingos à tarde, tinham mais de 500 crianças. Olha isso. É muita gente. Não, e é bonito você ver, porque Deus vai dar uma estratégia, vai dar um meio, né? Se você tá com o coração disposto, se você tá aberto. Eu me lembro de uma missão que eu fui no exterior, e realmente eu não sabia se a palavra estava entrando ou não, né? Porque aqui, como a gente reage facilmente, é muito expressivo no Brasil, então você sabe, se a pessoa tá gostando, não tá gostando, ela deixa na cara, tá ali, né? Se ela tá atenta ou não. Só que lá permanecia estático, eu falava assim, meu Deus, eu não sei, eu não consigo perceber, né? Eu preciso de um sinal para saber se tem que mudar o método. A palavra estava sendo lançada. Tá sendo lançada. Mas como é que ela tá caindo, né, no coração? E eu lembrei quando o Saulo agora trouxe aquele exemplo do dom de ciência.
Eu falei, meu Deus, eles precisam ser impactados aqui. Eles precisam receber o impacto, né? E o dom de ciência, o Padre Jonas sempre nos ensinou, né? São ferramentas muito eficazes, porque como uma pessoa sabe sobre algo desconhecido para ela, sobre a minha pessoa, de maneira tão próxima, de maneira tão íntima, só pode ser uma revelação, algo sobrenatural. Então isso é impactante. E aí tinha um líder da turminha ali deles, né? Daqueles jovens que eu estava lá no encontro. Aí Deus me pediu para chamar ele. E eu chamei ele para fazer uma dinâmica, um exemplo que eu fui dar. Só que foi tão interessante, eu pedi a Deus isso, que a hora que eu coloquei a mão no ombro dele, assim, para poder citar ele como exemplo, né, de uma dinâmica, o Espírito começou a trazer palavras de ciência sobre ele. O que eu ia fazer? Eu ia baixar o microfone e ia falar. Deus falou assim, não, fica com o microfone e começa a dizer. Claro, não eram coisas expositivas que, né, colocassem ele, mas eram coisas diretas para ele. E eu comecei a falar em primeira pessoa aquilo que Deus estava dizendo. Aquele menino desmontou, porque eram palavras que, de fato, certeiras para ele, e aquilo impactou os outros. E aí o encontro daí para frente foi outro, porque eles viram, meu Deus falou com ele, Deus se manifestou aqui. Então, para dizer o quê? Eu tô trazendo um exemplo, né? Que mesmo que nós tenhamos os desafios culturais, da língua, vocês ainda um testemunho lindo aqui disso. Se eu tenho um coração disposto, Deus vai dar ferramentas e a gente vai conseguir chegar, né? Porque o maior interessado é Ele. Claro, vai chorar, né? Vai querer se esconder, imagino eu. Né? O Gui que teve no Paraguai pode também... Paraguai, né, Gui? Fiquei em Assunção. Sim. No ano da pandemia. Foi pra uma nação e não na pandemia. Pronto, mais um combinho aí. O desafio era pequeno, né? Já era, pois é. Eu que tinha mais facilidade com o inglês, quando eu cheguei lá, a imersão foi tão grande, Thiago, que em um mês eu estava pregando em espanhol. Só que a gente lê, tem a mesma raiz latina, né? É um pouquinho mais similar àquelas palavras, a fonética, só que é tudo diferente. Quanto que melancia, para nós é melancia, para ele é sandia. Nunca eu ia imaginar essas coisas, mas depois, com o tempo, a gente foi aprendendo. Porém, ali, aquele povo me ensinou muito. O Paraguai é um país que me ensina até hoje. E realmente eu me emociono de dizer, porque eu tenho pessoas muito especiais. Nós ficamos numa paróquia ali, a paróquia do primeiro mártir paraguaio. O bispo nos deu uma paróquia de um santo assunceno, de Assunção. Uau. Então, muitos sinais. E, inclusive, o coração desse santo, que é São Roque Gonzales de Santa Cruz, está incorrupto. Uau. Próximo da paróquia. Então, muitas coisas nós percebemos depois que a gente se adapta ali, porque é muita coisa ao mesmo tempo. É igual você, chegou na França, um mundo, um universo francês. Você chegou na África, um universo africano, dialetos, 3 dialetos só ali, mais o inglês e tudo mais. No Paraguai também não foi diferente para mim, porque eu cheguei lá, o primeiro impacto que eu tive foi ver um povo acolhedor. O povo mais acolhedor que eu vi na minha vida. Eu fiquei assim, extasiado quando eu percebia que as palavras eram tão humanas que acolhiam o coração da gente. Bonito, né? E aí eu fui percebendo também o que Deus ia fazer comigo, porque eu cheguei lá cheio também, né? Mas, nossa, vou evangelizar todo o país. Aí tem que dar uma esvaziada na bexiga, né? Sim. Deus furou. Agora uma herança, rapidamente. Uma herança que eu vejo que, entre tantas, né? Eu digo que eu fui um menino pra lá com 22 anos, voltei aos 28, um homem, já até casado. Nós já estávamos até grávidos, né? Da nossa filha. Você casou lá, né? Nós casamos no civil lá e o religioso aqui. E voltamos pra lá, ainda ficamos um ano em missão. Quando voltamos, estávamos já grávidos, né? Graças a Deus. Maravilha. Mas quando foi para voltar pro Brasil, a primeira missão que nós fomos enviados foi Paulinha. E aí esse movimento daqui para lá de enculturação, de precisar conhecer a história francesa, de estudar, de conhecer os santos, para poder chegar neles também, né? Fez com que até hoje, quando fui para Paulinha foi assim, e mesmo em Cachoeira Paulista, eu preciso entender a história desse povo. Ah, mas aqui é Brasil. Cara, o Brasil é um país continental. Exato. Então, por exemplo, Nós Vale do consumimos. Paraíba tem uma história. Você vai para Campinas, como eu morei em Paulinha, do lado, é diferente, o jeito de evangelizar é diferente, como as pessoas se abrem para Deus é diferente. Então, nós missionários acabamos tendo... É uma necessidade. Se eu tiver que ser remanejado daqui para Lorena,
Aí pensa, Cachoeira Paulista Lorena é 20 quilômetros, mas Lorena tem uma história. Aquele povo tem uma necessidade pontual. Lógico, Cristo é o mesmo para todos, mas o jeito de chegar, né, no coração faz com que o missionário precise entender que povo é aquele. Sim, porque o risco é sempre a gente parar só nas limitações, né? O povo de tal lugar tem essa dificuldade, não aceita tanto isso. Mas às vezes a ferramenta que eu estou usando não vai adiantar. Sim. Não é tão eficaz lá quanto... E aí entra essa coisa da enculturação que a igreja prega tanto. Sim. Eu preciso primeiro observar aquele povo e ter um coração aberto. Porque também se eu fosse, eu sou Canção Nova, ou eu sou de outro carisma, e o que eu tenho para fazer aqui, eu vou te salvar. Cara, não entra. Não entra, adianta. né? Você falando isso, eu até lembro o Papa Francisco, ele cita algo tão incrível, uma frase tão simples, mas tão profunda, porque ele diz assim, Jesus, ele se encarnou numa cultura. Ele se encarnou numa cultura. Então você vai ver porque o anúncio de Jesus, ele era muito personalizado. Sim. Claro, para a época, para o contexto. Então, é tão bonito, porque quando Jesus mandou a gente ir para as nações, ele não simplesmente mandou a gente ir para as nações de assim, se virem, não. Ele sabia que a palavra é cabível para todas as nações, para todos os corações, mas a ferramenta, os meios, eles modificam, né? A forma como eu vou chegar. E aí eu me encarno, né? Semelhante a Jesus, claro, num outro contexto. Eu também me encarno, né? Naquela cultura, eu também me aproprio dela, eu adentro nela, porque eu quero que Cristo chegue ao coração daquelas pessoas, né? E eu tô seguindo o mandato de Jesus. Então, tem a graça do envio, sem sombra de dúvida, né? Mas passa pela disposição do coração, passa pelo choro, passa pelo tremor, passa pelas alegrias. Mas Deus precisa encontrar corações dispostos. E por mais que o nosso intuito aqui não seja um programa vocacional diretamente, mas indiretamente ele está sendo, porque isso é provocativo. Todo batizado é um evangelizador, né? Onde quer que eu esteja. Então, quem sabe para você que está nos acompanhando hoje, e para nós também que estamos aqui, com certeza falar de missão mexe com a gente, é um chacoalhão para dizer, ei, eu sou chamado a dar minha vida, eu sou batizado, eu preciso anunciar, seja na França, seja na África, onde quer que seja. Ou seja, aqui no bairro, aqui nessa cidade, né, no meu país, mas eu tenho que estar disponível. Os desafios vão existir, né, as graças também não vão faltar, mas Deus precisa encontrar um coração disponível, um coração disposto. Então, se você está ouvindo esse programa, repito, não é por acaso. Deus pode estar movendo algo aí dentro de você. Então, se prepare, né, porque na medida que a gente vai ouvindo, o nosso coração também vai queimando, né? E eu gosto de dizer sempre que um grande exemplo de tudo isso que a gente está falando é Nossa Senhora. Se você pegar as mais de 200 aparições dela na história, no mundo, na África, né? Tem várias aparições na França e tal. Em cada lugar ela falou a língua daquele lugar. E quando tinha dialeto, ela falava o dialeto. Por exemplo, em Lourdes ela falou o dialeto na época daquela região. Então Nossa Senhora é a nossa mãe, né? E é esse exemplo. Seja na minha casa, seja lá na França ou na África, eu preciso primeiro aprender a língua, o idioma, melhor dizendo, que aquele povo vai entender. Que não é só o idioma, né, francês, espanhol, inglês, é o idioma do coração, que é um idioma universal. Então a caridade, ela derruba todas as barreiras, né? E Nossa Senhora, onde ela apareceu, ela falou aquele idioma, aquele dialeto, que aquelas crianças ou aquela pessoa ia entender. Então eu gosto muito de usar o exemplo dela por isso, porque é essa sensibilidade de mãe, né? Que quer passar a mensagem, mas que se adapta, né? Sim. Aí, Gui, vamos para as nações, Guilherme Hazuki, então. Ai, Pronto, meu coração Hazuki, vai, está né? nas mãos de Deus. Vai tocar o celular, né? Vamos tocar o celular. Peraí, deixa eu já... Já tem opa. gente aqui, né? É pro Thiago. É, pro Thiago, pra mim. Vamos ver se o meu toca. No gente. meu caso, ainda não. Ainda, né? Estudar um pouquinho daqui a pouco, né, Gui? Tem que ser ordenado. E olha, a gente falou aqui, Gui, de missão, né? E trouxemos o exemplo, inclusive o Guilherme citou aqui, o exemplo do Padre Jonas, que tinha o desejo de ir na África, né? Como expressou pro Christian. Mas esse homem aqui viajou, né? O Brasil, o mundo, podemos dizer, com um coração tão missionário, que é o Padre Jonas. E você tem o privilégio de ter esse livro, essa biografia do Padre Jonas, que fala da história de vida dele, o padre. E por que o padre é tão sugestivo? Porque aqui na comunidade Canção Nova, quando a gente fala assim, o padre, a gente não precisa completar, porque o padre é o Padre Jonas. Aí se for outro padre, a gente diz, o padre Edmilson, o padre... mas o padre é o padre. E aqui está uma riqueza que você também pode receber na sua casa e se inspirar através da vida deste homem. Então, loja.cançãonova.com.br.
para você poder adquirir esse livro, também de um homem inspirador que acolheu o chamado de Deus. Gente, acabou o programa, Gui. Não acredito. Você viu só como é rápido? Nossa. Acho que tem que vir Demais. mais vezes, então. É muito rápido. Eu venho. Vem, combinado? Combinado. Fechado o contrato? Fechado. Viu isso aqui, minha gente, Isso ó, aqui ele já tá aceitou. Fechado. Mas obrigado, viu, Gui, pela sua disposição. A gente vai se encontrar mais vezes por aqui, se Com a Deus graça quiser, de Deus. né? Christian, Saulo, obrigado, viu? Primeiro pela disposição da vida de vocês, né, do sim de vocês, e com certeza é um testemunho autêntico aí de pessoas que estão disponíveis para o reino de Deus, para o anúncio, e com certeza provocou muitos corações. E aí, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, né? Eis-me aqui, A Christian. resposta é eis-me aqui. Pronto, e sem pensar, Casado né? agora. Não vou pensar muito. Pode tirar o celular do Estamos Vibra aqui. e coloca no som agora. Família, né? Como família. A disposição é Pronto. diferente, mas existe, graças Existe. a Deus, e a gente tá aí, né? Que bom. Esperando em Deus. E você, espero que você de casa também possa dizer no final desse programa, eis-me aqui, né? Para onde o Senhor quiser me enviar. Amém? Forte abraço, até o próximo Revolução Jesus, se Deus quiser. Por aqui ou em algum lugar do mundo. Valeu, tchau. Gente.